A paz do Senhor, irmãos. Motivo de muita alegria, nós estamos mais uma vez junto com os irmãos nessa noite para dar início ao nosso culto de adoração nessa quinta-feira. Essa pandemia, o que nos restou foi partir para os cultos online, mas crendo que Deus está no controle de tudo. Os irmãos que estão no grupo do Alto das Palmeiras, que já estiver entrando aí na live, se puder compartilhar no nosso grupo do Alto das Palmeiras, no grupo Voz de Sião, no grupo Essência de Deus, por gentileza, para que os irmãos possam adorar a Deus conosco nessa noite. Vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração aqui, depois o grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, Pai eterno, uma vez mais nós estamos na Tua presença nessa noite. Viemos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que o nosso país, Pai, a nossa nação tem passado por um momento de muita dificuldade, mas em todos esses momentos, Pai, eu sei, Senhor Jesus, que é a permissão do Senhor, pois nós sabemos, Pai, que a Sua volta é iminente, cada dia mais muito perto. E sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem chamado o Teu povo para um concerto, tem chamado o Seu povo para um relacionamento mais íntimo contigo. Mas nós estamos vivendo uma época difícil, uma época, Pai, que as igrejas estão fechadas, mas a Bíblia diz, Senhor Jesus, que ninguém cala aquele que adora o Senhor. As igrejas podem estar fechadas, Pai, mas nós, como cristãos, como servos de Deus, estaremos com as nossas bocas abertas, anunciando o Evangelho, anunciando que, Pai, que o Senhor é um Deus de salvação, que o Senhor ainda é um Deus misericordioso, que ainda dá tempo, que ainda há esperança para o povo se reencontrar contigo. Senhor, nessa hora que vamos passar na Tua presença, Senhor, eu venho pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer presente no nosso meio. O Senhor venha abençoar o grupo de louvor que estará louvando a Ti, adorando o Teu nome. Que o Senhor venha abençoar a essa pessoa que está no seu lar agora, Senhor Jesus, que nesse momento está prestando o Teu culto ao Senhor. Senhor, eu venho orar por esses doentes, Pai, que estão nos hospitais, não somente os cristãos, mas aqueles que estão nos hospitais agora, à procura de um leito de UTI, ou aqueles que estão entubados nessa noite, Pai. Que o Senhor, pela Tua permissão, que seja feita a Tua vontade, mas se for da Tua vontade, que o Senhor restabeleça a saúde, que o Senhor vai naqueles hospitais e traga, Pai, a saúde de volta, Pai, dessas pessoas que estão enfermas, Senhor. Sabemos, Jesus, que o Senhor está no controle, que o Senhor nunca perdeu o controle da situação, mas sabemos que temos que clamar, sabemos que temos que buscar, como diz em Jeremias capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, Pai. E nós sabemos que o Senhor ainda tem cuidado do Teu povo, tem cuidado da Tua igreja. Senhor, fica conosco nesse culto de adoração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus juntamente com o grupo de louvor nessa noite. O grupo de louvor nessa noite está composto pelo irmão Cristiano, pelo irmão Agner, pela irmã Carol Tomazelli e pela irmã Carol Conte, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus nessa noite.
a Deus, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com mais um louvor. Quero pedir para os irmãos para estar compartilhando aí essa live, esse culto. Vai compartilhando, compartilhe na sua rede social, no grupo, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus, venha estar prestando o seu culto de adoração ao Senhor aí no seu lar, no seu quarto, talvez na sua sala, na tua cozinha, aonde você estiver. Talvez aí você chegou agora do trabalho, está fazendo seus afazeres, mas vai ouvindo a voz de Deus, vai adorando ao Senhor, porque Deus tem muitas coisas para nós nessa noite. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais um louvor? Vamos louvar com o grupo do louvor mais uma vez.
Aleluia, glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. Nós vamos agora convidar o irmão Joãozinho, nosso técnico de som. Ele vai estar fazendo uma leitura bíblica. Em seguida, o irmão Cristiano vai estar adorando ao Senhor nessa noite, com um louvor. E nós também, depois vamos também estar ouvindo o irmão Mateus, nosso irmão Mateus, que está conosco nessa noite, o obreiro escolhido para estar com a gente. Então nós vamos ouvir o João ler a palavra de Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui se encontra a palavra em Salmo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, que nos redimiu e nos tirou da mão do inimigo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, João. Nós vamos agora estar ouvindo o irmão Cristiano, ele vai estar adorando ao Senhor nessa noite. E eu quero já também dizer para os irmãos, aproveitar esse espaço que nós estamos tendo, porque depois eu vou trazer uma palavra e daí não quero mudar o foco da palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu quero agradecer de coração a Igreja do Alto das Palmeiras, porque na parte social, esse mês, nós sabemos que o Brasil está passando por uma dificuldade muito grande. Não vamos politizar isso, vamos entrar na questão de política, mas nós sabemos que estamos passando uma fase muito difícil e que a tendência nesse instante é piorar. E a parte social da Igreja do Alto das Palmeiras tem sido abençoada por Deus, porque Deus tem nos dado irmãos e amigos para nos ajudar. Quero dizer aos irmãos que a gente, nesses 20 dias, 15 dias, ajudamos 6 famílias com uma cesta muito boa, e estamos agora para ajudar a 7ª família, tudo com alimento que os irmãos arrecadam. E quando a gente pede para os irmãos, a gente vê a vontade de ajudar os irmãos. Ajudamos 6 famílias, vamos ajudar a 7ª, ajudamos uma pessoa necessitada, não somente com um alimento, mas algo que a pessoa precisava, e os irmãos prontamente ajudou. Então eu só tenho a agradecer. Às vezes, irmãos, nós como ser humano, olhamos para a rede social e vemos na rede social um enfrentamento de irmãos, com indiretas para cá, indiretas para lá. É algum irmão que quer atingir alguém, mas ele não tem coragem às vezes de falar com aquele irmão, sentar com aquele irmão, ver o que aquele irmão, por que aquele irmão fez aquilo, por que aquele irmão, sentar, conversar, às vezes a pessoa não está precisando de alguma ajuda, mas é preferível às vezes você entrar numa rede social, dar uma indireta a alguém, dar uma direta em alguém, E eu quero dizer para os irmãos que a gente fez, graças a Deus, comemoramos 4 anos de existências, nesse final de semana antes de fechar as igrejas. Não pudemos terminar o nosso congresso, nossa comemoração de 4 anos, fizemos quinta e sexta, com todas as regras sanitárias possíveis que estavam aqui dentro, e nós comemoramos, e eu falei para os irmãos, nós temos que se alegrar no Senhor mesmo, porque foi um ano difícil, um ano atípico, um ano que as igrejas ficou fechadas por uns 5 meses mais ou menos, e a Igreja do Alto das Palmeiras se manteve de pé porque os irmãos foi e colaborou. Os irmãos nos ajudou. E um ano difícil como esse tem que se alegrar na presença do Senhor, porque só Jesus para nos dar a vitória. E às vezes a gente fica triste quando a gente vê irmãos cristãos, às vezes criticando, não conhece o pastor Samuel, não conhece a Igreja do Alto das Palmeiras, ou conhece, não sei o que pensa, e não sabe o trabalho social. Eu tenho aqui 2 meninos que fazem o trabalho social, o irmão Adriano e o irmão Paulo. O trabalho social que esses meninos fazem é uma bênção. Nós temos entrado em lares, ajudado famílias. Não adianta só entrar em lares para pregar a palavra se você não tiver o alimento para dar para a pessoa. E eu sou grato à Igreja do Alto Palmeiras. Estou fazendo esse agradecimento publicamente para os irmãos do Alto das Palmeiras, da parte social, que tem ajudado e muito, muito, muito mesmo. Então, quando você for falar, criticar, me chame para conversar. Se você estiver precisando de alguma coisa, necessitado de alguma coisa, me chame para conversar.
em vez de você sair criticando. Porque nós temos que entender, nós, irmãos em Cristo, nós não somos inimigos um do outro. Jesus nos chamou das trevas para a luz, não para ser inimigos, não para a gente ficar aqui discutindo quem é melhor, quem é maior. Já teve essa discussão com os discípulos e não deu certo. Você viu a resposta que Jesus deu. Nós não fomos chamados para isso, não. Nós fomos chamados para combater o inferno, para arrancar as almas que estão perecendo do inferno. E só tem uma maneira da gente fazer isso, é nós se unirmos como igreja, como irmãos em Cristo, para resgatar essas vidas que estão perecendo. O nosso congresso, que tivemos 2 dias apenas, foram 6 almas para Jesus. Houve uma menina de 10 anos que aceitou Jesus chorando, se prostrou no altar e pedindo para Deus misericórdia e aceitando Jesus, 10 anos confessando a sua fé para Jesus. É preciso entender e é preciso compreender que juntos nós vamos fazer a diferença, e não se separando, não criticando, não debatendo um com o outro. Amém? Esse é um recado que eu queria dar para os irmãos das Palmeiras, agradecendo publicamente pelo trabalho social que a Igreja do Alto das Palmeiras tem feito. Amém? Quero agradecer ao pastor Benedito, que tem dado esse apoio para a gente, a igreja nossa sede, que tem dado esse apoio, liberdade para trabalhar, e nós temos trabalhado nessa área, e Deus tem abençoado. Amém? Vamos ouvir o irmão Cristiano. Depois do irmão Cristiano, já quero ouvir o irmão Mateus também falar algo da parte de Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor também. Amém? Está adorando o Senhor nessa noite, oferecendo a nossa melhor louvor, a nossa adoração a Ele. Amém? Outra pessoa vai morrer.
Amém. Deus abençoe o irmão Cristiano. Nós vamos agora ouvir uma breve palavra para o irmão Mateus. Depois eu quero estar trazendo uma palavra para os irmãos. E o grupo de louvor vai estar encerrando esse culto, adorando ao Senhor novamente. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Uma breve palavra. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 1. Como o Joãozinho já disse, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir a esmola à formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Amém, meus amados irmãos? Pedro e João então estavam subindo até o templo na hora nona. Qual era a hora nona? Era 3 da tarde. A gente que somos da Assembleia de Deus, às 3 da tarde, sempre em sexta-feira temos a tarde da bênção, como se fosse uma tarde da bênção. Aqui no Alto dos Palmeiras temos na quinta tarde um culto de oração com as irmãs. É como se fosse uma tarde da bênção, um culto de oração às 3 horas da tarde. E Pedro e João estavam subindo até o templo. E havia um coxo naquela cidade, naquele lugar, que era coxo. Desde o seu nascimento ele já era coxo, e todos os dias ele era levado à porta do templo para pedir esmolas, e ele sentava à porta do templo. Repare que nesse texto nunca ninguém levou ele para dentro do templo, é sempre na porta do templo. E vem João e Pedro andando, e o coxo achou que ele ia dar esmola para eles, mas Pedro e João, vendo aquele coxo, diz para ele: olhe para nós. E o coxo, que estava sentado, cabisbaixo para baixo, teve que olhar para cima, olhar para os discípulos. E Pedro então fala assim: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então Pedro agarra esse coxo pela sua mão direita, levanta. Esse coxo então, firmando os pés, ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele é curado. E o que acontece?
eles pegam junto com os 2 discípulos e o coxo e entra para dentro do templo. E o que acontece dentro do templo? O coxo louva ao Senhor e adora ao Senhor. E aquelas pessoas acostumadas a ver ele lá pedindo esmola, agora está vendo ele adorando o Senhor de pé, pulando e glorificando o nome do Senhor. O que eu quero trazer nesta noite com esse pequeno texto são duas estrofes que me chamam a atenção nesse texto. Uma é que antes de Pedro falar para ele, levanta e anda, Pedro pede para ele olhar para o alto. O que significa olhar para o alto? Aquele coxo estava acostumado a ficar no chão, esperando migalhas da vida, esperando a esmola da vida. Talvez você nesta noite está vivendo que nem este coxo, vivendo de esmola, de migalhas da vida. Talvez você está para baixo, mas nesta noite eu quero te convidar a olhar para o alto. Antes daquele coxo ser curado, ele olhou para o alto. A própria palavra do Senhor diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Aonde fica o monte? Para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aquele coxo que havia nas migalhas, vivia de esmolas, a partir daquele momento que ele olhou para o alto, Jesus operou um milagre sobre a vida dele. Nesta noite talvez você está olhando para baixo, olhe para o alto, porque de lá vem o teu socorro nesta noite, em nome de Jesus. A segunda estrofe que me chama a atenção neste texto é que o coxo, ele pega os discípulos depois de ser curado e vai para a igreja, vai para o templo adorar o Senhor. O que tem acontecido muitas vezes com as pessoas dos nossos dias, nos nossos dias atuais, as pessoas vêm para a igreja ou pedem para Jesus um emprego, uma cura, um trabalho, alguma coisa, alguma dificuldade que está enfrentando, até uma cesta básica. Muitas vezes as pessoas clamam pedindo, e às vezes pede até um ministério, e Jesus libera a bênção, libera o emprego, libera a cura, libera uma compra, libera um serviço, um trabalho, e o que acontece? Ela não volta para o templo para agradecer. O que eu quero te dizer nesta noite, olhe para o alto nesta noite, é de lá que vem o teu socorro. Mas no momento que você recebeu o teu socorro, volte para o templo, volte para o Senhor para agradecer. Este coxo, ele recebeu a tua cura e ele foi para o templo adorar e agradecer ao Senhor. Então, em nome de Jesus, a partir do momento que você recebeu o seu pedido, não abandone ao Senhor, mas fique firme na presença do Senhor e agradeça Ele, em nome de Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, lockdown, é fase vermelha, é fase preta, é fase roxa, mas eu tenho uma notícia para você nesta noite: o céu continua aberto. Pode clamar, pode buscar, que o Senhor está te escutando. O céu está disposto a te abençoar. Ele só está esperando você a falar com o Senhor, a olhar para o alto e clamar e fazer tua petição para o Senhor. A terra diz que não, mas o céu garante a tua vitória. Deus abençoe, muito obrigado pela sua oportunidade. Deus abençoe. Irmãos, eu quero já entrar na palavra, depois eu quero terminar o culto nessa noite com um grupo de louvor adorando ao Senhor, e também eu quero fazer aqui clamor no final, uma oração. Eu quero orar por você nessa noite. Se você tiver um pedido especial, eu sei que eu não vou conseguir ler aqui, irmãos, as mensagens vão chegando, eu vou conseguir responder depois, mas Deus sabe de todas as coisas. Coloque o teu pedido de oração aí. Eu quero estar orando pela sua vida nessa noite, e eu quero, Deus, essa tarde eu conversando com Jesus, falando com Deus, que eu queria um texto, queria uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus ao meu coração, para que eu pudesse transmitir para a igreja. E Deus me levou lá no livro de Jonas, mas eu não quero ler com você o capítulo 1, não quero falar sobre a desobediência de Jonas hoje, que normalmente quando nós pregamos no texto de Jonas, nós vamos falar sobre a desobediência de Jonas, quando Deus pede para ele ir para Nínive, e ele foge para Tarsis. Mas nessa noite eu quero falar sobre algo, sobre o povo de Nínive.
Não quero falar sobre o profeta Jonas nessa noite. Eu quero falar sobre o povo de Nínive. A atitude do povo de Nínive que mudou a circunstância daquela cidade. Abre sua Bíblia comigo no livro de Jonas, no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 1 adiante. Diz assim: E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de 1 dia, e clamava, dizendo: Ainda em 40 dias, Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de um pano de saco, desde o maior até o menor. Não é só o menor, viu? Desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Como eu estava dizendo para os irmãos, eu não quero falar nessa noite sobre Jonas. Essa mensagem é para falar do povo de Nínive. Nós sabemos que o povo de Nínive era um povo cruel, adoradores de Dagon, matava profeta, era um povo cruel. Você vai ler no capítulo 1 de Jonas, que a Bíblia diz que quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, ele vai dizer assim, que a maldade de Nínive chegou até ele. No versículo 2 diz que a sua maldade subiu diante de mim. Deus cirou, Deus cansou. Deus é misericórdia? É. Misericordioso? É. Deus é longânimo? É. Deus é maravilhoso? Como é. Mas Ele também é justiça. Ele também não se deixa escarnecer. Ele também não se deixa zombar. Haja vista o que o país está passando. E quando nós olhamos para fora, para o povo do mundo, nós achamos muitas coisas para se Deus irá, mas acho que a maior ira de Deus é contra nós, cristãos mesmo, que vemos dentro da igreja e não adoramos de sinceridade, altares em pecados, altares em adultério, altares profanando, pregando e não vivendo o que pregam. Isso vai cansando Deus, essa sujeira vai subindo a Deus. Vimos também no carnaval do ano passado, aquela cena em que todo mundo na rede social fala, de alguém que criou um cenário, de Satanás derrubando Jesus. Isso não existe. Isso para Deus, Deus sabe que não existe isso aí, não tem condições. A Bíblia diz muito claro em Apocalipse, será jogado num lago fogo ardente, para a eternidade. Satanás já está derrotado. Tudo vai se cumprir o que Deus está falando, passo a passo, mas Satanás já está derrotado, e ele sabe disso, e com isso ele quer levar aqueles que estão trilhando o caminho para ir para o céu.
E quando nós olhamos para as igrejas, eu não vou falar da igreja específica, mas eu falo no geral, nós vimos cantores cantando por cantar, pregadores pregando por pregar, e não vivendo o que pregam. E Deus está cumprindo, Deus está irado. Nós percebemos que Deus está irado, a sujeira que está este mundo. Mas eu quero falar uma coisa nessa noite. Eu quero falar sobre Nínive. A esperança que eu olho no texto de Nínive, para o povo brasileiro, para a nação brasileira, para o povo que está aí fora, para os crentes que estão desapercebidos. Era uma nação cruel, era uma nação sentenciada à morte, porque quando Deus manda Jonas ir para lá, era para dizer: em 40 dias, essa cidade não vai existir mais. A ira de Deus chegou, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas a diferença do povo de Nínive foi entender o castigo de Deus, entender a correção de Deus. Quando o profeta chega e diz que a cidade será destruída, o povo entende, presta atenção, o povo entende, o rei entende, que a hora agora é de se converter, a hora agora é de se arrepender, porque Deus é misericordioso para mudar a circunstância, para mudar a sentença. E aquele povo, quando ouve o profeta Jonas dizer essas palavras, aquele povo se propõe a um jejum, aquele povo se propõe a se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. O problema é que nós estamos numa pandemia há mais de um ano, e as igrejas não acordaram, os irmãos não acordaram, os crentes não acordaram ainda, porque é momento da igreja se unir, é momento da igreja se arrepender, é o momento da igreja jejuar, é o momento da igreja entrar em propósito. Quem quer chegar no céu, quem quer conseguir a sua salvação, vai ter que entrar por esse caminho, para que a ira de Deus se desvie. O que aconteceu de um ano para cá? Seguinte, quando as igrejas fechou, a frase que eu mais ouvia, que eu mais via na rede social, era gente reclamando que a igreja fechou. Pois bem, quando a igreja reclamou, muitas dessas pessoas que reclamavam não estavam na igreja. O tempo foi dado para arrependimento, o tempo foi dado para conserto, o tempo foi dado para a gente chegar mais perto de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: invocar enquanto Ele está perto, daqui a pouco Ele não está mais. Mas o que o povo fez? O povo continuou a mesma coisa, pregando por pregar, cantando por cantar, indo na igreja por ir, por obrigação. Talvez parece que você tem um contrato de trabalho com Deus, e Deus não tem contrato de trabalho com você. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus te deu uma opção, Deus te deu uma direção. Só que não é contrato, é você que decide. É você que decide ser crente de verdade, é você que decide ser um cristão verdadeiro, é você que decide adorar de verdade, é você que decide ser crente de verdade, é você que decide ter um coração sincero para Deus, é você que decide, é você. O caminho é você. Deus está no nosso barco, mas a minha vida, as diretrizes da minha vida, quem toma sou eu. E eu escolho tomar a diretriz da minha vida, tomar a direção do meu barco, pedindo a orientação dele, seguindo a orientação dele, seguindo os princípios dele, ou eu prefiro ir para a deriva que eu quiser, para o rumo que eu quiser. Mas Deus me trouxe essa mensagem essa tarde para dizer: é hora de nós olharmos para o povo de Nínive. Deus está dando a chance. Há profecias e profecias aí dizendo: Jesus está na terra, Jesus está com justiça, altares estão sendo esvaziados, pastores estão sendo levados, homens de Deus estão sendo levados. Deus está preservando muita gente. E ao mesmo tempo, eu falei na outra live, eu vejo assim que Deus está dando oportunidade de pessoas se arrependerem, mas que você possa ter esse discernimento, essa humildade que o povo de Nínive teve, mesmo sendo um povo cruel, mesmo sendo um povo sentenciado à morte,
resolveram crer no Senhor, crer no seu profeta, crer na palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você crer no pastor Samuel, não. Crer na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, mas as palavras dele não vai passar. É hora de nós se unirmos como cristãos. Eu falei agora há pouco, vamos parar com essa história, irmãos, de criticar crente. Vamos parar com essas indiferenças nas redes sociais. Vamos parar de mostrar para o mundo que nós somos um povo briguento, um povo encrenqueiro, um povo que não se consegue ser unido entre eles. Porque eu quero ser amigo do pastor da Batista, eu quero ser amigo do pastor da Nazareno, eu quero ser amigo do pastor da Missionária. E se os pastores que estão me ouvindo ver essa mensagem, quiser conclamar um jejum, uma oração, podem me chamar, porque eu estou junto. Porque aqui o que eu vou defender é a bandeira do Evangelho. Vamos parar com esse movimento de crente, de achar que um é melhor do que o outro, de achar que nós somos juízes. Nós não somos juízes, nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Ele nos chamou, Ele nos tirou. Paulo vai dizer que ele era o pobre miserável. Nós somos um pobre miserável, porque se Deus hoje tirar nosso sopro de vida, nós tombamos aqui. A nossa carne em 3, 4 dias não existe mais, mas o que vai valer é a nossa alma com Deus, aonde ela vai. Então nessa noite eu te convido a fazer como o povo de Nínive. Deus deu o recado, vamos se unir, vamos consagrar nossa vida, jejuar. Você tem um irmão de outra denominação, ore por ele, clame por ele, abrace ele. Se você vê alguém precisando de necessidade, se você tiver 2 macarrão, e se tiver a compaixão que Jesus pediu para nós, de pegar um dos seus macarrão e dar para outra pessoa, dividir o pão, dividir o que nós temos, mostrar que nós somos diferentes, mostrar que nós não estamos aqui, nós podemos ser perseguidos, mas nós somos diferentes. O que está acontecendo aqui, nós não estamos mostrando essa diferença na rede social, reclamando do lockdown, reclamando dos fechamentos de igreja. Em vez de nós pararmos de reclamar, nós temos que parar de ir para a rede social reclamar disso. Vamos para os nossos joelhos, vamos para as nossas ações sociais, vamos ajudar, vamos clamar, vamos pregar, aproveitar esse momento. Talvez, pastor, mas eu não posso sair de casa, está decretado restrição, agora eu tenho que ficar na minha casa. Tá bom, mas você fala com um amigo, com uma amiga, tantos assuntos nas suas redes sociais. Mas hoje você pegou o teu zap, ou sua rede social qualquer, e mandou uma mensagem de Deus. Porque eu fico abismado, irmãos, quando eu entro na rede social, e eu olho um irmão atacando outro irmão, eu fico indignado. Eu falo, não é possível que alguém perdeu o seu tempo. Porque perdeu o tempo, irmãos. Se você acordou, Deus te deu o fôlego de vida e você foi para a rede social, dá indireta em alguém, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu dia. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo um irmão postando, Jesus ama. Quando eu vejo um irmão postando, essa tempestade vai passar. Quando eu vejo algum irmão postando algum versículo bíblico, vamos mostrar que nós somos diferentes. Vamos chamar a atenção dos ninivitas que estão aí no mundo, que são cruéis, são pessoas que Satanás tem escravizado, mas vamos chamar a atenção deles e dizer, há uma esperança para vocês. Porque a hora que Jesus soar a trombeta, eu tenho certeza que eu e você vamos ser chamados. Talvez hoje você pode ser chamado de louco, chamado de tantos adjetivos, mas eu quero falar uma coisa para você, é melhor ser chamado de louco hoje, nessas circunstâncias, e naquele dia ser chamado o seu nome lá em cima, do que hoje você hoje alegrar muitos amigos, e naquele dia você escutar uma palavra, eu não te conheço. Então naquele dia eu quero ouvir, vinde bendito de meu Pai, entrai pelas portões celestiais, bem-vindo à morada eterna. Porque lá no céu, não tem decreto, não tem lockdown, não tem nada que vai fechar aquilo lá, porque aqueles que decretam não entram, aqueles que se dizem dono não entram,
porque lá realmente vai estar o dono da criação, o dono do mundo, o dono da igreja. Presta atenção, o dono da igreja. Muitos líderes por esse Brasil afora que se sente dono da igreja. Lá não tem dono da igreja, lá ele é o dono da igreja. E se você acha que no céu vai ter um cercadinho para cada denominação, não vai ter, não vai ter. Você já acha que no céu vai ter uma placa da Assembleia de Deus, da Deus de Amor, seja qual igreja for, vai ter uma placa para você entrar pela porta da sua igreja? Não vai ter, não. Lá no céu, a partir do momento que se você garantir a sua salvação e você entrar pelos portões celestiais, será um povo só, um louvor só, uma adoração só. Lá não brilha o cantor, lá não brilha o pregador, lá o único que brilha é Jesus. E eu quero ver ele face a face naquele dia. Quero convidar o grupo de louvor nessa noite para estar adorando. Mas enquanto ele se prepara, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não estou no celular, mas você vai fazer. A resposta é para você. Se você nessa noite ouviu essa palavra e quer aceitar a Jesus, dobre o seu joelho aonde você estiver e diga: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Perca esse medo que você está, essa depressão que está querendo te atingir, perca. Eu tenho um Jesus para te oferecer, que Ele é alegria, que Ele te garante um passaporte para as mansões celestiais. Ele pode mudar o quadro da sua história. Talvez alguém pode estar no hospital agora, ouvindo eu falar. Jesus é o médico dos médicos. Assim como Ele teve misericórdia do povo do Nínive que se arrependeu, Ele tem misericórdia de você nessa noite. Quer reconciliar com Jesus? Dobre o seu joelho e fala: Deus, eu reato a minha aliança contigo, e eu vou estar orando para a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer nessa noite por esse culto abençoado. Eu posso sentir a tua presença nesse altar onde eu estou. Os irmãos que estão aqui podem sentir a tua presença, a tua glória nesse lugar. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que a única condições que nós conseguimos nesse instante de cultuar o teu nome junto com a tua igreja é essa live, esse momento online. Mas eu creio que o Senhor está direcionando, a tua palavra não volta vazia. Nós podemos sentir que o Senhor se alegrou mais uma vez. Aonde tiver uma pessoa agora aceitando Jesus, aonde tiver uma pessoa te aceitando, aonde tiver uma pessoa reconciliando agora, Senhor, receba em seus braços, Pai. Pai, aonde tiver um enfermo, um desenganado dos médicos, agora nesse instante, Senhor Jesus, visita lá naquele hospital, naquele quarto, naquela cama, Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, repreenda o espírito de morte, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Repreenda toda a hoste da maldade, todo enfrentamento de Satanás, todos os demônios, Pai, seja repreendido no nome de Jesus, pois Tu és o Deus da vida. O Senhor veio para dar vida, o Senhor veio para oferecer vida, Senhor Jesus, morrendo naquela cruz do Calvário. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Grupo de louvor adora o Senhor. Nós já estamos encerrando, irmãos. Desespero.
Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vi que bastante irmãos da nossa igreja aí, congregação das Palmeiras, estavam conectados com a gente, adorando. Eu vi também ali o pastor Oswaldo, com a irmã Landa, os pastores que eu admiro bastante. Deus abençoe, irmã Landa. Deus abençoe a vida de vocês. Muitas pessoas que eu conheço que está aqui ao vivo. Deus abençoe. Eu não vou falar o nome agora, irmãos, porque eu capaz de deixar alguém para trás, mas depois eu vou estar agradecendo a vocês. Domingo é o nosso culto da família, a partir das 7h30 nós vamos estar aqui novamente, tá bom? Quero agradecer ao irmão Mateus, nosso obreiro. Também quero agradecer também a vida do grupo de louvor, Cristiano, a irmã Carol Tomazelli, a Carol Conte e o irmão Agner, e a vida do nosso profeta, irmão João. Deus abençoe a cada um, até domingo, se for da vontade de Deus, amém? Um abraço a todos.